Fala aí, rapaziada. Mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar hoje sobre o Flamengo. Gravamos ontem sobre o Flamengo, só que tivemos algum problema na captação do áudio e esse vídeo ficou ruim. Aí nós excluímos do YouTube e vamos gravar novamente, certo? Estamos tendo alguns problemas técnicos, mas vamos continuar gravando e assim que possível vamos colocar os vídeos, certo? O Flamengo ele iniciou a temporada de uma forma diferente dos outros clubes, né? Com o Muricy Ramalho que foi fazer estágio na Europa, só que desculpa, só que nós sabemos que esses estágios desses treinadores brasileiros muitas vezes não vai dar em nada, né? E foi como o de Muricy Ramalho, que até saiu do Flamengo não por sua qualidade, né, que é um excelente treinador, mas pela sua condição da sua saúde, né? Então o Flamengo apostou em Zé Ricardo, até por falta de opções no momento da saída do Muricy, e foi esperando para ver no que é que dava. E deu liga. Zé Ricardo mostrou que tem qualidade, né? E mais uma vez o Flamengo vem aí com um técnico interino que dá certo. Então o Flamengo de Zé Ricardo joga no 4-2-3-1 com o Muralha, que vem fazendo um bom campeonato desde o campeonato passado com o Figueirense. Pará na lateral direita, que me surpreendeu pessoalmente com ganhando a posição de Rodinei. Hever e Rafael Vaz também vem surpreendendo, apesar de ser dois jogadores lentos, que eu pensei que ia dar muito errado essa zaga, mas algumas falhas, pequenos erros, mas não vem comprometendo a campanha. E Jorge na lateral esquerda, que é um lateral de muito futuro, provavelmente vai figurar na seleção em breve, né? Os dois volantes, Márcio Araújo e William Arão. Márcio Araújo com muita consistência, muita marcação e sendo o homem que faz a saída de três. Ele muitas vezes se torna o primeiro volante praticamente sozinho, que o William Arão vai embora mesmo. O Ilharão tem a sua principal característica, é a infiltração e chegada ao ataque, seja pelo meio, seja tabelando, seja na linha de fundo, seja infiltrando sem bola. É um jogador muito dinâmico, muito importante nesse sistema do Flamengo e principalmente nesse corredor direito, que é o lado mais forte do Flamengo, justamente por conta dessa passagem de William Arão. O William Arão vem fazendo um bom campeonato e provavelmente vai figurar na seleção do Campeonato Brasileiro 2016. Abertos tem Everton e Gabriel. Gabriel, apesar de ser um jogador irregular, faz uma partida excelente, aí já desce para uma boa, aí já vem com duas, três apagadas, mas é um jogador que vem cumprindo um papel muito importante, assim como Everton. Everton ele faz o lado esquerdo muito bem e por vezes ele também atua no lado direito. Só que é mais comum você encontrá-lo pelo lado esquerdo, que ele faz esse corredor e vem fazendo uma dupla muito interessante com o Jorge quando ele atua por aquele lado. E esses dois jogadores são muito importantes, principalmente na recomposição, né? Tanto é que no jogo que muitos diziam ser a final, contra o Palmeiras no Allianz Parque, o treinador Zé Ricardo, ao invés de tirar, quando teve a expulsão do jogador do Flamengo, ao invés de tirar um jogador mais um jogador de defesa e deixar Diego, ele preferiu tirar Diego de campo, tirou Diego e deixou esses dois jogadores, esses dois extremos, para recompor a sua linha de quatro. Muita gente não entendeu, principalmente a torcida do Flamengo, achou que ele deveria ter mantido o Diego. Eu concordei com ele, porque Diego não ia fazer nem a função do centroavante de segurar a bola,
lá na frente, nem ia recompor na linha de 4. Ele não tem essa característica, né? E Zé Ricardo preferiu preservar suas duas linhas de 4 e deixar apenas um homem na frente, né? Então eu achei muito inteligente da parte de Zé Ricardo, que apesar de Diego vir fazendo um bom campeonato, melhorou muito o crescimento do Flamengo nesse campeonato. Se deu basicamente após a entrada de Diego, que é um jogador. Você analisar essa escalação aí do Flamengo, ele é o único jogador que tem a característica. Merda, abriu o negócio aqui. Ele é o único jogador que tem essa característica de segurar a bola, de ter a qualidade mesmo no passe, de pensar o jogo, de girar a bola. É o único jogador desse time que faz isso. Então, o jogador que mais dá passe certo no Flamengo é Diego. Você pegar os scouts dele, do Flamengo, antes e depois da chegada de Diego, é uma coisa surpreendente. É que Diego tomou conta mesmo do meio campo, apesar de não ter aquelas atuações que ele tinha no Werder Bremen, algum período curto no Atlético de Madrid, que eram atuações de jogador de estar na seleção, né, que muitas vezes Diego foi pedido na seleção e não foi chamado, mas ele vem jogando muito bem e foi um jogador muito importante nesse time de Zé Ricardo. E à frente Guerreiro, que muitas vezes cedeu esse posto a Leandro Damião e até algumas vezes a Felipe Viseu, que o centroavante é, um, uma peça muito importante no sistema de Zé Ricardo, seja Guerreiro, Damião ou Viseu, sempre vai ter um dessa característica. Aqui é no jogo contra o Cruzeiro, que o Flamengo acabou vencendo. Aqui vocês vão ver os dois laterais. Mais atrás são os dois zagueiros, não deu para ver aqui na imagem. Aqui os dois volantes, Arão mais pela direita, Araújo pela esquerda. Nesse momento aqui, Gabriel e Everton inverteram. Aqui está Everton na direita, Diego no meio e Gabriel na esquerda. E Leandro Damião mais à frente. E aí o Flamengo no momento da marcação, que o Flamengo forma duas linhas de 4, os dois pontas se unem aos dois volantes formando a segunda linha, e os dois homens da frente são o centroavante e o meia. A maioria das vezes é Diego e Damião aqui nessas duas posições. E quando o jogo do Palmeiras que eu falei, ficou apenas um aqui na frente, que esses dois jogadores são os dois mais ofensivos, que vão fazer a marcação do volante. Muitas vezes o Flamengo deixa os zagueiros trabalharem a bola e esses dois jogadores chegam no volante. Esses quatro marcam lateral, fecham aqui no meio com o meia, se o time jogar no 4-2-3-1, e o outro lateral. Aqui os pontas e o centroavante, certo? Aí de novo, aí você está vendo que esse aqui é o volante, tá vendo? Diego marcando o volante. Guerreiro deveria estar um pouquinho mais aqui, mas provavelmente estava recompondo, só respirando e tal. Aqui marcando o lateral, aqui marcando o lateral, aqui marcando o meia, aqui marcando o outro meia. E aqui a ponta, certo? Esse aqui é o outro ponto. Os dois pontos, o meia, lateral, lateral. Certo? Aí de novo. Aí vocês vão ver agora o que? Que de novo no 4-4-2 marcando, certo? Só que aqui Diego deu uma recuada um pouco mais e foi para encostar no volante, certo? Nesse momento Guerreiro está entre os zagueiros porque a bola
estava com o Flamengo e o Flamengo perdeu ela rapidamente, mas depois conseguiu retomar a bola. Mas se vocês verem, o Flamengo fecha 4-4-2, bem alinhado, bem compacto. É um time que sabe marcar, até prefere jogar mais sem a bola. É um time mais reativo do que criativo, assim como foi o Palmeiras. E é um bom time, o time do Flamengo. E aí uma variação tática dos homens de meio. Se vocês verem aqui, o Flamengo, os três meias, são os dois volantes e o meia central, eles jogam em um triângulo. Vocês perceberem aqui, tá vendo? Com dois na base e um na frente do triângulo, certo? Marcelo Araújo e Arão jogam mais atrás e Diego na frente. Só que Zé Ricardo vem implantando uma variação tática, que é colocar um só na base, que é Márcio Araújo, e dois na frente, para formar um triângulo também, só que um triângulo diferente. Um triângulo com um na base e dois à frente, que é Márcio Araújo, Arão e Diego. Diego dá uma recuada um pouquinho para o lado esquerdo, que é para formar esse triângulo, e o Flamengo dá opções de passe, maiores opções de passe na saída de bola. Vocês vão ver aqui, ó, Jorge está com a bola e tem 3 opções de passe. Diego, opções de passe ofensivas, tá? Tem aqui o zagueiro, tem aqui o outro zagueiro, mas você vai ver que ele, Jorge, tem a bola, aí tem Gabriel aqui e Diego aqui. Mesma coisa do lado esquerdo. Se a bola tivesse aqui com Pará, ia ter Arão e Everton aqui, ó. Mais outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo. São variações que o Flamengo faz do 4-2-3-1 com 4-3-3, que é para formar, dar opções de passe, apesar de não ser um time que tenha muita posse de bola, mas é um time que sabe tocar a bola quando a tem, certo? Então, minha gente, esse foi o Flamengo. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, dê sugestões de novos vídeos de times clássicos, times dos anos 80, 90, 2000. Nos ajude a melhorar nossos vídeos. Valeu, fui.